E galera, como vocês devem ter visto aí no último episódio do NXT, Thea Hale é oficialmente a nova NXT Women's North American Champion, mas a forma como o título mudou de mãos gerou um enorme debate sobre se o final saiu exatamente como planejado. Aí você se pergunta, será que a Thea Hale deveria mesmo ter vencido aquele cinturão? Então, gente, a Thea Hale conquistou esse cinturão durante o episódio do NXT de terça-feira, da última terça-feira, mas logo após a contagem de 3, a confusão tomou conta aí do programa. As câmeras flagraram Thea Hale visivelmente surpresa com o resultado, enquanto o Blake Monroe, antiga Mariah May da AEW, parecia completamente paralisada, sem reação. E meus amigos, pra piorar, muitos fãs notaram que a música de entrada da Blake Monroe chegou a ser acionada por um breve momento antes de ser cortada abruptamente. Se isso não foi um erro, então a produção foi impecável, porque tudo realmente passou a impressão de algo fora do script. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com diversas teorias surgindo sobre o final da luta não ter acontecido conforme o planejado. E alguns espectadores acreditam que o árbitro realmente errou nesse desfecho, enquanto outros defendem que ele apenas fez exatamente aquilo para o qual foi treinado. A própria WWE entrou na onda da controvérsia, que chegou a publicar nas suas redes sociais, escrevendo: um choque, Thea Hale é a nova NXT Women's North American Champion. Diversos comentários destacaram que os árbitros do NXT são instruídos a tratar os combates como lutas legítimas, realizando a contagem até 3, caso não vejam uma saída evidente. Então, gente, sob essa ótica, o árbitro não teria tido outra opção a não finalizar a contagem. Outros colocaram a culpa no posicionamento. Parte do público observou que o peso do corpo da Thea Hale pode ter prendido o braço de Blake Monroe, dificultando que ela levantasse o ombro a tempo, enquanto alguns defendem que o ombro de Blake Monroe até se moveu. Isso teria acontecido tarde demais, após a contagem final, o que, dentro dos padrões internos da arbitragem da WWE, torna o pinfall totalmente válido. E olha, a empresa gerou aí grande reação com a mudança de cinturão. Também surgiram especulações muito controversas de que Thea Hale poderia ter agido por conta própria, ou seja, não respeitando qual seria o resultado final da luta. Mas essa teoria foi rapidamente rebatida por muitos fãs. A empresa publicou diversas atualizações nas redes sociais promovendo Thea Hale como uma nova campeã. E não faria sentido nenhum a empresa seguir com a mudança de título se isso não fosse o plano ou se a lutadora tivesse alterado o final de uma forma intencional. O cenário mais provável é que a empresa esteja brincando com o público e tenha feito isso de propósito, ou então que tenha ocorrido kickouts fora do tempo, com o árbitro simplesmente fazendo seu trabalho. Thea Hale parecia visivelmente insegura sobre como agir após o final da luta, o que ajudou a vender ainda mais a ideia de que nada daquilo estava planejado. Ela ficou olhando ao redor do ringue antes de finalmente comemorar. Por enquanto, a empresa não deu qualquer sinal de que a mudança de título será revertida. Thea Hale está sendo oficialmente reconhecida como campeã, e seja o final um erro genuíno, uma falha de comunicação ou apenas uma execução estranhamente confusa, uma coisa é certa: isso gerou repercussão, e por conta disso, a empresa pode estar planejando uma mudança de política daqui para frente. O timing do ocorrido, segundo relatos, não poderia ter sido pior. Como consequência, a empresa estaria considerando uma mudança de política que poderia poupar a equipe de produção e vários lutadores de muita dor de cabeça no futuro. Como Blake Monroe estava escalada como campeã em segmentos futuros, dirigentes da empresa teriam entrado em um verdadeiro modo de pânico para refazer a história, editar a imagem e regravar materiais. Tudo para poder alinhar o conteúdo com a mudança repentina de título. E para evitar que esse tipo de situação aconteça novamente, foi reportado que a empresa está repensando a sua política de liberar talentos antes do fim completo de cada show. A situação ficou ainda mais complicada quando o site oficial da WWE chegou a listar Blake Monroe como vencedora, mesmo depois de Thea Hale já ter sido declarada campeã.
Se não há como corrigir erros com regravações, a empresa fica em uma posição extremamente delicada. No fim das contas, a WWE optou por abraçar a mudança do cinturão não planejada. A empresa gravou imediatamente uma confrontação pós-luta entre Thea Hale e Blake Monroe, algo que não fazia parte do roteiro original. Novos gráficos foram produzidos e postagens nas redes sociais, que demoraram um pouco mais do que o normal, e elas acabaram sendo publicadas para oficializar Thea Hale como nova campeã. E daqui para frente, a empresa estaria considerando exigir que os talentos permaneçam disponíveis até o encerramento completo das gravações, mesmo que seus segmentos já tenham sido concluídos. Isso não vai eliminar botches, mas permitiria corrigir erros depois do fato, sem precisar chamar todo mundo de volta para regravar cenas. E é claro, uma revanche entre Thea Hale e Blake Monroe já estaria sendo discutida internamente. Mas agora, galera, fala pra mim, o que vocês acharam aí desse final boteado do NXT? Eu confesso pra vocês que eu tava assistindo ao vivo e eu não entendi absolutamente nada. Mas uma coisa eu tinha certeza, aquele final não era pra ter acontecido. Então não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!